Porque a gente abre o programa também, que assunto importante. Eu já vou contar para vocês qual vai ser a receita e o assunto, mas quero convidar as meninas, que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. Esse assunto de hoje é um assunto que faz com que muitas vezes uma mulher treine, faça atividade física regularmente, coma direitinho, tenha uma dieta totalmente balanceada, se sacrifique em muitos momentos para perder peso e ela não consegue resultado. Hoje a gente vai falar de lipedema. Quem já ouviu falar a respeito deste assunto? É um assunto importantíssimo, gente, de verdade. A gente precisa pensar na qualidade de vida dessa mulher, porque mesmo que ela faça tudo certo, em alguma região do corpo, e normalmente, né, nos membros inferiores, então por isso vai casar com o nosso treino, ela não vai desinchar, ela não vai emagrecer. Então a gente tem aqui, ó, uma aula daqui a pouquinho com as meninas, porque elas já estão me esperando mais uma vez com a gente, doutora Ana Priscila Sógia, endocrinologista, bem-vinda. E nossa queridíssima NutriChef, Gabi Esteves. Oi, bem-vinda, meninas. Essa introdução realmente vai ao encontro do assunto, não é? Exatamente, Carol. Porque olha o que isso é um problema e que eu acho que muitas mulheres passam uma vida tentando entender porque fazem tudo certo e não conseguem ter o resultado e não têm o diagnóstico, né? Exatamente. Se a gente for pensar, Carol, mais ou menos os estudos mostram que de 8 a 10% das mulheres tem lipedema. Então é uma prevalência muito alta na população e muitas vezes essa falta de diagnóstico ou uma confusão. É obesidade, é um edema, é um linfedema. Então, na verdade, outros diagnósticos que fazem com que essa mulher não receba o tratamento adequado e principalmente preventivo. A gente sabe que o lipedema ele é uma doença progressiva. Então, muitas vezes, esse acúmulo de gordura desproporcional, que depois a gente vai ver a foto, ele pode evoluir ao longo da sua vida, tomando proporções que trazem dor, desconforto, incapacidade da mulher, muitas vezes, de fazer um exercício. Então, ou seja, piorando demais a qualidade de vida dela. E se ela tivesse feito esse diagnóstico anteriormente e uma proposta mais preventiva, a gente conseguiria evitar essas fases mais terminais, mais graves do lipedema. E, gente, no fundo, a gente vai entender as causas e que em algumas situações tem que ter uma cirurgia plástica, tem que ter ali uma lipoaspiração. Então, vamos mostrar a foto já já, mas antes, Gabi, me conta o que você vai aprontar, porque tá tão lindo isso, ó. Tem aqui um home super especial e um pão que é aquele pão. É pra você ter a receita e esse vai ser o pão do seu dia a dia. Pra quem fala, não consigo tirar o pão. Aí. Pão anti-inflamatório, que dá super de encontro aí com a nossa pauta, né, de diminuir a inflamação. Ele é um pão super low carb, com farinha de aveia integral, com farinha de semente de girassol. Ai, bem lightzinho mesmo, bem low carb. E o que é legal, Cá, é que é uma base de pão que dá para fazer doce, salgado, com nozes, com cacau. Então, assim, eu vou dar várias dicas aí de como fazer um pão perfeito. Muito bom, muito bom. Antes da gente ir para o centro e antes da gente mostrar, né, toda essa parte da alimentação, que eu acho que a alimentação faz parte do controle também. Sim. Para quem tem, né, fundamental. lipedema. Vamos colocar a primeira imagem na tela, que eu acho que a primeira é que vai mostrar para a gente reconhecer e desconfiar que pode ser lipedema, né? Exatamente. Então, o lipedema ele vai ser definido, para quem está escutando a gente, por esse acúmulo desproporcional de gordura. Então, algumas mulheres, elas podem até ter obesidade. E aí, às vezes, elas vão fazer o diagnóstico de lipedema depois que elas perdem peso. Então, tem várias mulheres que depois da cirurgia bariátrica perdem muito peso, mas sobra gordura em algum local. Então, na verdade, não é que eu tenho que ser magra, não posso ter gordura na barriga, mas o lipedema ele vai se caracterizar por esse acúmulo desproporcional ou nas pernas ou nos braços e que o mais importante, causa dor. Aumento da sensibilidade, aumenta o risco de hematoma. Então, ou seja, eu tenho uma piora da qualidade de vida funcional, mas também do ponto de vista de mental, porque eu tenho dor constantemente. Então, é uma coisa que a gente tem que escutar a mulher quando ela vai falar desse acúmulo de gordura. Então, a gente viu aqueles 4 estágios, no estágio mais leve inicial, que é onde a gente quer tentar fazer o diagnóstico, Carol, para que a gente realmente, então, a gente vê aí, né? Então, uma condição normal, um estágio 1, onde você vê que a panturrilha
geralmente é um lugar onde a gente não acumula gordura. E a gente vê que essas mulheres, na maior parte, elas vão acumular gordura um pouco mais na panturrilha, e é lógico que pode acumular, não só na panturrilha, mas em coxa e fazendo essa nodulação. Tá. Então, a hora que a gente faz a palpação da perna dessa mulher, a gente percebe os nódulos de gordura que são característicos dessas fases 2 e 3. Tá? Então, as mulheres que têm lipedema, a gente pode dizer que essa região é uma região que tem mais células de gordura que o normal, ou que as células são normais, mas há um inchaço maior e essa célula não esvazia mesmo quando ela perde peso? Na verdade, o que eu acho que é importante a gente entender? A gente está falando muito de célula de gordura, mas hoje em dia a gente tem vários estudos mostrando que o lipedema ele não é uma doença só da célula de gordura. Essa célula de gordura ela é disfuncional, então ela acaba tendo uma hipertrofia, ela cresce, ela não responde bem aos tratamentos convencionais, por isso que muitas vezes a mulher ela perde peso, mas ela não perde a gordura localizada nessa região, mas o tecido conjuntivo, que é onde essa célula está localizada, ele também é doente, ele é inflamado. Tá. Então esses vasos, eles são mais frágeis, eles têm aumento do risco de rotura, de formar hematoma. E eu tenho uma inflamação. Na verdade, eu tenho uma saída de proteoglicanas, que é uma proteína, para essa parte. E aí ela puxa muito sal e água. Então, além da célula ser grande, eu tenho uma inflamação com retenção hídrica, com sódio, com água, nessa região desproporcional. Entendi. Então, é uma doença, sim, da célula adiposa, mas também da onde ela está localizada. Então, por isso que a gente fala tanto da dieta anti-inflamatória. Não tem jeito, é para sempre, né, Gabi? Para sempre, porque é uma doença, infelizmente, né, Ká, que a gente não tem ainda um estudo que fale de cura, né, Pri? A gente tem sim a lipoaspiração que vai tirar aquela célula de gordura, ela não vai retomar, né, naquele local, mas ainda é um corpo inflamado, um corpo doente, né? A grande promessa de dietas, né, neste momento, Ká, que tem poucos estudos, eu e a Pri conversamos bastante sobre isso, é a dieta cetogênica, que ainda são, né, Pri, estudos não de longo prazo, com não muitas pessoas, mas que promete sim ser o melhor caminho para esses pacientes. Para desinflamar, então, essa... Então, o que eu acho que é importante a gente colocar aqui é que a gente tem poucos estudos em tudo, Carol, em relação ao lipedema. Então, se a gente for lá e colocar quais foram os estudos de literatura, por exemplo, a criolipólise funciona, a laser funciona, não tem estudo. Então, a gente tem muito poucos estudos, seja por falta de diagnóstico, seja porque até então não era considerado algo importante. Então, a gente fala, é estético. Não, a mulher tem dor, a mulher ela está com uma alteração da funcionalidade dela, tem que ser tratado sim, mas... até então, eu não tenho tantos estudos. Então, assim, a gente tem alguns estudos, a Gabi pode até falar um pouco mais sobre a dieta cetogênica, com bons resultados. É lógico que vai ser muito pontual, a gente vai ter que identificar o paciente que merece esse tratamento, mas antes de a gente pensar num tratamento cirúrgico, porque assim, pensa uma perna com muita gordura. Tem um limite do quanto eu consigo tirar de lipoaspiração. Sim. Então, quanto mais eu fizer o tratamento clínico antes, quanto mais eu já diminuir e deixar só um pouquinho, esse tratamento cirúrgico vai ser muito mais efetivo para aquilo que sobrou. Então, o tratamento clínico ele é recomendado que seja feito durante 3 a 6 meses antes de qualquer procedimento cirúrgico. Isso é importante comentar também. E como você disse, ultrapassa a questão estética, né? Já vai atrapalhar a vida daquela mulher. E já que a gente está falando de mulheres, eu tenho que fazer essa pergunta. A genética deve estar envolvida, a hereditariedade e a questão, né, dos hormônios, porque é o que vai diferenciar aí o quadro de homens e mulheres. Exatamente. Então complicou. Porque o pior é realmente a questão do estrogênio, né? É ele que dá o start da questão, né, Prima? Essas mulheres, elas geralmente vão desenvolver, a gente está relacionando muito com mulheres mais velhas, às vezes, porque realmente elas atingem um grau 3, grau 4, mais aos 50 anos. Mas a gente tem estudos mostrando que se a gente for fazer um diagnóstico inicial e olhar com muito carinho, a gente começa a ter isso na puberdade. Com 13, 14, 15 anos, a gente já consegue identificar esse acúmulo de gordura irregular na panturrilha ou muitas vezes na coxa, essa formação mais proeminente. Então, a gente tem 3 momentos da vida da mulher que isso acontece, que é a puberdade, a gestação e a menopausa. Então, a gente sabe que hoje esses receptores de estrógeno nessa gordura, eles são a quantidade do receptor alfa e beta, é muito detalhe, mas assim, é diferente. E por isso que eu tenho uma grande adipogênese. E mais recentemente, a gente realmente tem um outro gene relacionado à progesterona, que aumenta a quantidade de progesterona. Então, eu acho que a progesterona pode estar envolvida, o estrógeno também.
nesses momentos de transição hormonal, isso se exacerba e a gente ter consciência disso para conseguir ter esse controle é muito importante. Na TPM, então, é uma mulher que pode, sei lá, se pesar e aumentar ali até 3 quilos, coisa assim, né? Exatamente hídrica. por esse desequilíbrio. Que coisa, hein, gente? E, Caio, eu achei muito legal, né, trazer esse tema aqui, né, Pri? Porque, infelizmente, é muito pouco falado isso. Então, por exemplo, a gente recebe no consultório pessoas que têm insucesso com a cirurgia bariátrica, né, assim, ou faz muitas dietas e fala, olha, eu não aguento mais, eu vou operar porque eu não emagreço, porque minha perna é feia, porque eu incho muito, porque eu tenho dor. E você vê a pessoa não tem o diagnóstico correto. Né? Então, assim, isso traz muito sofrimento a 10% das mulheres brasileiras. Muita gente. Que fosse 1% já é muito doído para um profissional da saúde. Sem Agora dúvida. 10, né, Pri? E outro diagnóstico que também a gente tem de confusão é a fibromialgia. Então, muitas mulheres, elas acham, né, elas fazem o diagnóstico de fibromialgia porque elas têm dor. E às vezes a gente pode também ter lipedema, na verdade, no braço. Então, ela tem dor nos braços, tem dor na perna. E aí ela recebe o diagnóstico de fibromialgia e quando, na verdade, ele pode ser um lipedema. Então, não estou falando, existe a fibromialgia, claro, mas essa característica desse acúmulo de gordura com dor, por favor, leve para o seu médico, traga essa informação, porque, de repente, a gente tem outras propostas bem diferentes da fibromialgia para essa situação. De tratamento. Vamos colocar o próximo, então, porque eu acho que vocês vão explicar algumas diferenças também. Nesse aí, então, você classificou, né, doutora, aqui, o lipedema, o linfedema e obesidade. Eu vou ler para vocês, então a doutora vai explicar, mais até para a gente conseguir diferenciar. Então, o lipedema, história familiar, simétrico, gordura desproporcional, dor, aumento de sensibilidade, tendência a hematoma. Então, essas seriam as queixas, né, os sintomas. Quando a gente fala de linfedema, a gente fala de pés inchados, edemas nas pernas e também uma questão desproporcional. E obesidade, simétrico, proporcional, influência da dieta, sem dor ou hematoma. E aí a pessoa, quando perde peso, ela perde peso no corpo todo. Exato. Certo? Então, uma das formas da gente até ter, para quem está nos assistindo, né, das mulheres relacionarem com uma dessas questões de lipedema ou linfedema, é realmente notar que mesmo depois de uma dieta, de uma prática de atividade física bem feita, de orientações, ela não consegue perder gordura em determinadas regiões do corpo. Certo? Exatamente. Essa é a primeira coisa. Esse linfedema, que muitas pessoas elas vêm com essa queixa, né? Ah, olha, eu tenho linfedema. E quando a gente vai olhar, não tem. Esse inchaço, ele é por causa de um lipedema. Tá. Então, vamos tentar entender. O linfedema, geralmente, ele tem uma alteração dos vasos linfáticos. Então, essa drenagem de líquido, ela está alterada. E aí, a proposta de tratamento é bem diferente do que da célula de gordura. Tá. No linfedema, geralmente, das duas pernas, uma perna é diferente da outra. Uma perna é mais inchada, porque, na verdade, é uma alteração local daqueles vasos linfáticos. Então, entendi. geralmente, eu tenho uma perna inchada e uma outra normal, um pouco mais inchada, mas com... ele é muito desproporcional e assimétrico. Então, ou seja, um membro é acometido, o outro não. Na obesidade, eu tenho essa gordura geral. Então, eu tenho acúmulo de gordura abdominal. Eu posso ter lipedema com obesidade? É claro que eu posso. Mas aí é lógico que muitas vezes a gente vai tratar a obesidade, a gente vai ver o que vai sobrar. Mas assim, a obesidade, geralmente, ela vai ter essa gordura na barriga, no tronco, no braço. Ela não vai ter essa dor, essa alteração de sensibilidade que muitas vezes a gente tem no lipedema. E aí o que eu quero colocar, se Acho o que a gente já pessoal tem a conseguir colocar, foto. tem uma outra foto que é da panturrilha, que essa eu queria mostrar pra vocês. Vamos colocar na tela, então. Posso ter acúmulo de gordura só na coxa? Posso, Carol, mas esse aspecto da panturrilha, que a gente chama de sinal do funil. Tá. Parece um funil essa panturrilha, porque então ela é bem grossinha e de repente ela faz fupt e poupa os pés. Entendi. Você vê que esse pé não está inchado. Não. Diferente de quando eu tenho um linfedema, um inchaço, a minha mão está inchada, o meu pé está inchado, esse pé está sequinho. Então é como se ele parasse ali. Por quê? Porque as células de gordura dessa região têm aquela alteração genética que a Gabi estava conversando, relacionada à parte hormonal, e a gente vê esse sinal do funil. Então, é lógico, a gente está pegando um caso numa evolução, um estágio mais avançado. Mas é legal ter essa percepção do seu corpo e levar para o seu médico para que ele possa examinar. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar os meninos. As meninas trouxeram aqui alguns exemplos, porque a gente vai falar um pouquinho da dieta cetogênica. Eu acho que é uma dúvida para o público em geral, não só pensando, né, na questão do lipedema. Então, Gabi, vou te pedir, a gente pode ficar por aqui, os meninos vão mostrando o que a gente tem que priorizar como parte do controle para quem tem o lipedema. Dieta cetogênica é uma dieta
meio difícil das pessoas seguirem, né? Eu gosto de fazer orientações mais individuais de cetogênico, que eu acho que fica mais leve, vamos dizer assim, para seguir, ainda mais numa doença como essa, que tem que ser por longo tempo, né? A gente pensa o resto da vida. O que a gente trouxe lá são grupos de alimentos que são diuréticos, que ajudam bastante nesse sintoma. Então, o abacaxi, melão, melancia, pepino, mais limão, diuréticos. né? Usar um chá de cavalinho, um chá de abacateiro, que são alimentos mais diuréticos. Então, quando a gente consome em bastante quantidade, ele vai ajudar essa drenagem desse excesso de líquido que acaba acontecendo, tá? Trouxe também alguns alimentos mais antioxidantes, então que tem bastante mineral, flavonoide, vitamina, que isso acaba eliminando esse excesso de radical livre que pode ser causado por esse excesso de gordura e de toxicidade, né, que esse tecido acaba influenciando. Então lá a gente aqui você está trazendo as uvas? Uva, aveia, cúrcuma, né? Quando a gente fala das castanhas oleaginosas que tem ômega 3, tudo isso é bastante anti-radical livre, isso é muito legal. Sabe o que eu ia te perguntar antes da gente ir para o próximo grupo? Ainda voltando a uma questão da cetogênica importante, que é algo que é praticamente impossível levar para a vida inteira, né? Todos os dias não sair de cetose, né? Uma vida muito restrita e que certamente sacrificante, inclusive. Sim. Mas pode ser estratégia, então, de momentos de cetogênica com outras estratégias e essa pessoa ter momentos de cetose, sim, isso vai ser bem-vindo. Mas não que ela tenha que levar para o resto da vida, certo, Gabi? Os estudos, né, Pri, tem até estudo dizendo que sim, tem que ser para o resto da vida, mas é o que você falou. É muito sacrificante. É quase impossível você não chupar uma laranja. Não, você sai de cetose, tomate né? sai de cetose, né? Um tomate sai de cetose, assim. O que eu recomendo no consultório, Gabi? Carol, primeiro, o que eu acho que a gente tem que entender é que tem uma fase inicial de tratamento. Então, a pessoa que chega com um acúmulo de gordura maior, com dor, com inchaço, e ela está em fase de tratamento e de remissão, então, ou seja, a gente quer diminuir a quantidade de gordura para ela estar mais funcional. A gente quer diminuir o inchaço e o edema para ela não ter dor. Então, nessa fase inicial, durante 2, 3, às vezes até 6 meses, dependendo da quantidade, vale a pena ser uma cetose contínua como forma de tratamento. Então, eu vou diminuir 10, 12, 15 quilos de gordura nessa região, eu vou diminuir a inflamação, eu vou diminuir dor. Ok, tô sem dor. Tá conseguindo fazer atividade física? Tô. Consigo seguir uma dieta inflamatória? Consigo. Então, eu tô num outro momento da mulher. Então, vai depender muito da fase que ela chega. Se é uma fase preventiva ou se é uma fase de tratamento. Então, na fase de tratamento, eu recomendo que fosse um pouquinho mais estendido essa dieta, para então, depois ela ter o controle. Puxa, ela percebeu que a dieta é inflamatória, em 6 meses, ela inchou um pouquinho, puxa, faz mais um mês de cetose. Faz de novo. Então, eu acho que esse bom Por isso que senso... é muito individual, né, Pri? Isso é uma... E tem que ter muita orientação. Né, assim, o estágio daquela pessoa, onde ela vive, com quem que ela mora. Tem muita coisa envolvida. E outras patologias também, né, Cá? Que a gente pode, sim, que a gente leva em consideração. E o que é bacana que a Gabi falou dos alimentos diuréticos é que, assim, às vezes tem um inchaço. Então, além da gordura, tem essa inflamação e edema. E não é incomum as mulheres usarem diurético, porque elas têm dor, elas sentem inchado. E hoje a recomendação é que a gente não use diurético, justamente pelo fato que o diurético acaba causando uma hipovolemia, uma desidratação e a inflamação na perna não diminui. Então ela acaba ficando desidratada por causa do diurético e não resolve a dor na perna. Então a recomendação é usar os alimentos com função diurética que a Gabi passou, evitar o uso de diurético e sim combater a inflamação também, seja através de medicação, seja de atividade física ou seja através dos alimentos que a Gabi trouxe ali. Agora, por que a cetogênica, então, pode dar um resultado nesse sentido? Né, o que faz, assim, desse estado que a gente está, então, de cetose, faz com que a gente desinflame? Vamos entender, né? Porque eu sei que o público do Você Bonito também quer essa resposta. Vamos entender. Com certeza. Mesmo, independente do lipedema, quando a gente pega estudos de perda de peso, com uma dieta balanceada, a gente acaba perdendo 40%, 60% em massa gorda e o restante em massa muscular. Então, tem estudos que mostram que você perde 50% do peso perdido em músculo. Então, se eu perdi 10 quilos, 5 quilos foi em massa muscular, numa dieta balanceada. Lógico, se eu fizer atividade física, mas assim, dieta por dieta.
Ok. Quando eu faço a dieta cetogênica, eu vou perder 80% em gordura e só 20% em massa muscular. Entendi. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente está nesse estado de cetose, a gente libera alguns hormônios, como FGF-21, como outros hormônios intestinais e hepáticos, que se ligam no adipócito e estimulam a lipólise. Porque é como se meu corpo não tivesse carboidrato. Então, ele está em alerta. Eu preciso de energia. Então, ele libera um monte de substâncias hormonais e não hormonais que se ligam na gordura para quebrar ela, porque eu preciso de energia. Não está entrando carboidrato, da onde que eu vou tirar? Dos meus estoques. Entendi. Eu não tenho mais glicogênio, que é o meu estoque de carboidrato. Qual é o meu único estoque? Gordura. Então, eu quero quebrar essa gordura para gerar energia. Então, o meu corpo, ele libera substâncias que vão ali naquela célula de gordura para quebrar. Então, essa célula de gordura é uma célula resistente. É uma célula que ela é disfuncional, ela não responde como as outras. Mas com esse conjunto de liberação de proteínas, de hormônios que se ligam no próprio adipócito, na própria célula de gordura, estimula mais a quebra. Entendi. Provavelmente por isso a resposta é melhor do que uma dieta convencional. E agora, aproveitando, Gabi, falando dos alimentos, também não vai ser uma coisa pontual só de um único... Então, assim, fiz hoje cetose. Ai, amanhã volto ao normal, então já tirei esse estoque. Não. Não. O corpo precisa entender e leva um tempinho. Leva um bom tempo e até isso que a Pri falou. O tratamento às vezes demora 6 meses em cetose, mas depois você não volta à vida normal, entre aspas, né? Não, daí a gente vai para a dieta anti-inflamatória, que é daquilo tudo que a gente estava falando, né? E muitas vezes o uso de suplementação, né? Então, que nem ômega 3 em altas doses, alfa-lipóico em altas doses, né? Coisas assim, antioxidantes mesmo, resveratrol, um monte de coisa, né, cara, que a gente pode associar a essa dieta saudável, fora drenagem, fora atividade física. Então, drenagem tem que fazer. E o que a gente não pode de forma alguma esquecer de falar, que a melhor coisa que existe para retenção de líquido é beber água. É verdade. Né? Então as pessoas dizem, ai não, estou retendo muito líquido, vai lá e toma um diurético. Aumente muito o consumo de água. Tome 3, 4 litros de água por dia, que isso vai, né, desintoxicar o seu organismo. Se você tiver excesso de sódio, excesso de potássio, que tiver, né, retendo isso ou algum outro mineral, vai ajudar a diurese, né, Pri? Exatamente. Eu já roubei a água que estava na mesa, por isso que não tem mais água lá. No programa eu já passei e tomei. Não, e delícia. Para quem não consegue beber muita água, a dica sempre que a gente coloca aqui todos os dias, um exemplo de água aromatizada diferente. Olha essa, hoje só a rodelinha ali do limão, já tem um aroma, já tem o perfume, já fica gostosa, porque no inverno a gente também bebe menos água. Sim. Não tá tão frio, tá seco, inclusive, mas já é uma questão que a gente vai suando menos, então a gente tem menos sede, né? É isso aí. Mas isso que você perguntou, da Carol, da drenagem, ele é ponto fundamental mesmo. Porque assim, a gente fala que controle de peso, alimentação, atividade física e controle local. E esse controle local vai ser por drenagem, uma drenagem que eu até recomendo que vocês aprendam para você fazer em casa. Então, a gente até nos estudos é autodrenagem manual. Então, ou seja, lógico que 1 a 2 vezes por semana você pode ir numa especialista que tem, lógico, até uma força maior, uma técnica melhor do que a sua, mas você saber fazer e você fazer em casa é muito importante. E hoje em dia a gente tem alguns aparelhos que a gente chama de compressão pneumática. Então, é como se fosse uma bota que você coloca, liga o aparelhinho e ele mesmo já faz a drenagem. E é muito bom. A gente chama de compressão pneumática sequencial. Sequencial porque ele é intercalado. Então, ele comprime e solta, comprime e solta. Poxa, que legal. E você pode fazer em casa. Então, para quem tem esse estágio grau 2 ou grau 3, não é um custo tão elevado. É um custo, mas assim, é uma coisa que você consegue adquirir se você se planejar, porque muitas vezes diminui muito a dor e diminui a progressão da doença. Entendi. E pode fazer em casa, né? Exato. Tem algumas roupas compressivas que são feitas sob medida, que também são bem interessantes para uso diário e que ajuda bastante no conforto dessa dor dessas mulheres, né, Pri? Sim. E hoje tem muita tecnologia, a gente vai falar daqui a pouquinho, então, até se vocês quiserem colocar. A gente tem os ultrassons, as tecnologias mesmo que acabam prometendo diminuir essa questão da gordurinha localizada, a gente vai entender se pode ter sim um efeito. Mas eu acho que já tem perguntinha, certo, Fu? Vamos colocar a perguntinha do público? Olha lá, Fran, obrigada, um beijo. Tenho na perna e no braço caroços que já estão visíveis, até em roupa grossa. O que posso fazer? Esse depoimento dela pode ser que ela tenha, então, Eu, como médica, que não sou, eu
pensaria em algum lipoma, alguma coisa que pode acontecer, ou até o lipedema. Né? Porque nessa fase grau 2 e grau 3, é normal a gente ter esses nódulos que a gente chama de macronodular. Então, a hora que a gente palpa, a gente vê, realmente, a gente tem a sensação de que tem alguma coisa que está ali embaixo da pele, que são esses nódulos de gordura. E a pauta hoje, o que a gente pode fazer é o que a gente está conversando aqui, do ponto de vista de alimentação, de drenagem. A gente vai falar um pouco mais da parte de medicação, do que a gente pode fazer, mas a pergunta para a sua resposta é a pauta de hoje. É a tudo pauta que a gente pode fazer. E antes de qualquer coisa, ir num médico, não numa que acha que é, que vai palpitar, né? Mas esse, né? Eu brinquei com isso de médico, mas porque como profissional da saúde. Mas assim, de você ter o diagnóstico, né? Eu acho que pode ser. Não, procure o diagnóstico, né? Você merece isso. Eu concordo. E Fran, converse com o médico, porque muitas vezes esse diagnóstico ele não é feito, porque ele vê a pressão, ele vai ver outra coisa, ele vai ver essa queixa. E às vezes a perna e o braço, às vezes não examina, ou se examina, passa batido. Então, se está te incomodando, leve a queixa. Quero que você olhe minha perna, por favor. É tá? isso aí, é isso aí. Vamos colocar mais uma perguntinha? Dá tempo antes da nossa receitinha. Que negócio tá bom aqui, ó. Marilena, obrigada, um beijo. Emocional desequilibrado também pode causar algum tipo de inflamação? O estresse. Com certeza. Difícil. Na verdade, a nossa saúde mental, ela controla o nosso corpo inteiro. Ela libera, ela controla os nossos hormônios, a liberação de vários fatores no nosso corpo e eles contribuem para a mudança do nosso comportamento alimentar, que piora a inflamação. Para a mudança do nosso comportamento de sono, que piora a inflamação. Para a mudança de produção hormonal, que produz inflamação. Da nossa microbiota intestinal, que produz inflamação. Não é fácil estar em equilíbrio. Não é fácil. Estou com você nessa. Mas buscar isso através de várias propostas medicamentosas e não medicamentosas é muito importante para combater a inflamação. Gente, no final o estresse é a parte mais difícil, né? Equilibrar isso tudo, essa parte emocional, com tudo que a gente está vivendo, com a correria e tal. Já estamos no segundo semestre, o ano está fazendo assim e a gente tem a sensação às vezes que não está dando conta, né? Então eu acho que é o que a gente sempre volta no assunto. É um estresse coletivo. A gente tem estresse pontuais, coisas individuais da nossa vida, cada um tem a sua, só que a gente vive hoje um estresse coletivo, com tanta coisa, com tanta informação e vivendo da forma, né, nesse pós-pandemia e, enfim, e questões que a gente sabe que acontecem. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para as dicas. Na volta, a Gabi volta com esse pão, dá uma olhada. É um pão, a receita é linda, gente, a receita é maravilhosa. Você vai trocar o pão da sua casa por esse pão, tendo lipedema ou não, vai ajudar todo mundo. E também tem um hummus especial, que tem aí um ingrediente chave para essa dieta anti-inflamatória. Vamos para as dicas? Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita nessa segundona, falando de lipedema, super pauta. A gente depois compartilhem lá, vai ficar no YouTube, porque eu acho que vai ajudar muitas mulheres, né, que passam às vezes uma vida tentando ter esse diagnóstico, não tem, compromete a saúde, compromete a qualidade de vida, é desconfortável, esteticamente falando também atrapalha e incomoda. Então aproveitem para mandar perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque agora nós vamos para a receitinha da Gabi. Tô louca pra receita do pão. A Gabi, inclusive, vai contar, gente, o que não fazer nesse pão. Tem uma dica aí também do não faça isso, que aí desandou, tá? Depois vocês vão entender por quê, né, doutora? Vamos lá, ingredientes na tela pro nosso pão anti-inflamatório. A gente vai usar 4 ovos inteiros, 6 colheres de sopa de água, 6 colheres de sopa de azeite extra virgem, meia colher de chá de sal, 1 colher de sobremesa de cúrcuma, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá rasa de bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa de vinagre, 1 xícara de farinha de aveia integral, meia xícara de farinha de sementes de abóbora e 2 colheres de sopa de farinha de linhaça. Mais equilibrado que isso, impossível, né? Vamos lá. Cá, primeiro, agradecer e pedir desculpa para minha família, que passaram o final de semana experimentando os meus pães. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês? É uma receita super simples, mas que tem
detalhinhos que fazem dar errado. Então eu conheço muita gente que fala assim, ai, nossa, pão sem glúten é horrível, não dá, solou, né? Então eu desvendei esses mitos para vocês e eu vou explicar para vocês hoje. Vamos lá. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, que ficou lindo, macio, ó, tá vendo? Sim. Só que ele está extremamente amargo. Por quê? O que eu fiz para crescer esse pão foi com bicarbonato junto com vinagre, querendo fazer o mais natural possível para a gente não usar o fermento químico. Entendi, e tal. pensando nisso. E um levain, que é um super legal, é de trigo, então assim, ia ser inflamatório. Tá. Então qual é o segredo do pão ou do bolo crescer e sem ficar com o gosto amargo do bicarbonato? É a gente colocar uma coisa ácida, mas misturar bem isso. Entendi. Porque se você coloca só no finalzinho, ele vai ficar amargo igual esse, que ninguém merece experimentar. Então, a Bem, Gabi meninos, disse não comam, hein? que nem a Vocês mãe vão dela brigar gostou. comigo, tá? Né? Nem minha mãe gostou, coitada. Então pronto, já contou o que não pode Tá? fazer. Então esse que é o segredo. Então, primeiro de tudo, a gente vai colocar num bowl. Pode ser no liquidificador, quem quiser, mas eu acho que assim é mais fácil. Não precisa de bater demais, nada disso. Então a gente vai desmanchar um pouquinho os ovos, tá? Daí a gente vai colocar azeite. Para esse azeite, para essa receita, eu usei o extra virgem, porque é um azeite que tem um sabor forte de azeitona. Então, Entendi. para pães, coisas assim, é gostoso. Se você for fazer um pão doce, como eu fiz esse daqui, que eu coloquei cacau, que também ajuda a balancear essa coisa do bicarbonato. Eu pus mel, eu dei uma incrementada que meio legal. pro doce. Daí pode colocar o azeite virgem só, Pra não dar porque ele sabor. não tem aquele sabor muito acentuado, tá bom? Depois ela então, vai dar ó, a dica do doce, então. ovos, o azeite, água. Vai Daí- render quanto? Essa quantidade? Dá um pão deste. Tá, bastante. Dá um pão, tá? Então a gente coloca aqui. Daí eu vou colocar o bicarbonato. É uma colherinha de chá rasinha, tá? E vamos colocar 2 de sopa de vinagre de maçã. Tá. Tá vendo aqui como ele já fermenta? Dá pra mostrar aqui? Olha lá. Toninho vai chegar pertinho. Vem, Toninho. Que interessante! Tá vendo? A Isso reação aqui química. é ativação do bicarbonato. Se não acontecer isso, meus amores, vocês vão brigar comigo. Porque Então, não ó, vai dar certo. não, daí vai ficar... Mas, Gabi, é muito rápido, né? Tá vendo? No momento, E daí, cá, é só colocar farinha de aveia integral. Essa aqui é uma farinha de girassol, semente de abóbora, desculpa, semente de abóbora. Pode ser de linhaça, pode ser de amêndoa, de castanha, farinha de arroz, o que vocês quiserem, tá? Um pouquinho de farinha de linhaça, que vai dar também a questão de liga e tudo mais. E daí, para ficar bem antioxidante, esse daqui eu coloquei a cúrcuma, uma pitadinha da pimenta do reino, Olha lá. que ele vai ficar com esse sabor um pouco mais Thai, vamos dizer. Tá, pra dar Um uma pouquinho de pegadinha. sal. Gente, que legal, né? Eu tava falando pra Gabi o seguinte, a gente não vai comer o pão inteiro. Então, você vai fatiar, né? Padroniza o quanto em gramas você vai ter de cada fatia. Pra isso, uma balancinha sempre ajuda, né? Você vai lá, congela, né, Gabi? Já tem, você já tira uma fatia, já é pro café da manhã. Então, assim, funciona, né? Ainda mais nessa forma que você vai colocar, você já consegue ter as fatias, gente, que dá muita saciedade. Sim. Porque não é? Aqui tem fibra, gordura boa, um carboidrato também bacana, então não vai precisar comer muito. É um super, né? E mais natural possível, você não usou nem o fermento. É super prático, rápido. Não, adorei. Dá pra gente fazer e deixar. Tá pronto. Ó, basicamente pronto. Quem quiser, que nem aqui, ó, esse que vocês vão comer, eu coloquei semente de girassol e nozes. Olha, Esse daqui eu coloquei nozes, uma colher de cacau em pó, 1/4 de xícara de mel.
ficou uma delícia. Nesse daqui eu fiz só com farinha de aveia. Ah, pode fazer só com... Só com a Aí de você aveia. soma as quantidades e tira as outras, ok. Tá? Então assim, não é... O difícil é não colocar o vinagre. Só é isso. a base pensando na fermentação que vai acontecer. Ó, untei com um pouquinho de azeite ou manteiga, o que vocês quiserem. E daí um segredinho que tem esse pão. A gente vai deixar, enquanto tá preparando, o forno bem forte, aquecendo. Tá. Quando a gente for colocá-lo para assar, a gente vai colocar 5 primeiros minutos no mais alto que puder. Tá. E daí, depois desses 5 minutos, a gente põe mais 25 minutos a 200 graus. Então, ele vai ficar perfeito, põe, ele não sai totalmente sequinho, tá? Daí você pode fazer uma brincadeirinha assim, ó. Então, no fundo, o que deu errado foi um só. Foi esse horroroso aqui. Aí eu cheguei aqui no estúdio e falei, nossa, mas tá muito lindo esses pães, que lindo, né? A mesa fica bonita. Aí, Gabi, então, deixa eu te contar, esse aqui não tá bom não, mas tá bonito. Falei, então na TV fica ótimo, deixa ele aqui. Não, e pior que você olha, né, Cá? Ficou, Então, ó, fofinho. Olha, Agora, não, mas deixa eu experimentar o pedaço, porque agora eu fiquei não, curiosa. Carol, você vai brigar comigo. Ó, macio, tá vendo? Gabi, Ó, olha lá, ó. gente, olha que pão bonito. Mas ele ficou o quê? Amargo? Vai se ferrar. doutora. Vamos experimentar. Vai, Eu- Cunha. não, eu vou, Ah, eu vai, vou. sofre junto. Ó. Ah, será? Muito amargo. É. Ó o final, vai. Não, mas não é a pior coisa do mundo, não. Dá pra comer? Dá. Ó, de Ó, boa. esse aqui eu gostei. Tranquilo. É que é só... Não é que ele ficou amargo, ele ficou forte. Ó. Porque Eu não achei amargo. não achei amargo, achei forte. Vamos fazer degustação aqui. Esse daí é só de farinha de Ó, esse aqui tá bem macio, bem molhadinho. aveia. Ó, tá mil. Você viu a diferença? Sim. Mas mesmo outro, Gabi. Também não achei Ah, ruim, não. vocês não valem, vocês são minhas amigas. Não. Tá bom. Nem minha mãe gostou, meninas, não, ó. é possível. É que sua régua é muito alta, minha amiga. Você Exatamente. cozinha muito bem, então não tem, não é? Esse aqui é o pão diário da minha casa que É eu faço. bom demais, é bom demais. E já, ó, tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, tá? Cá, em cima desse, só para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de gergelim, semente de girassol, nozes, cranberry, o que você quiser. E Enfeita e vai pro forno. forno. Acabou? Fechou. Vamos então, agora eu vou passar os ingredientes. Quer colocar perguntinha antes, Fu, ou vamos direto? Vamos colocar a perguntinha do público e depois nós vamos pro hummus. Leila, obrigada, um beijo. Posso substituir o vinagre por suco de limão? Sem dúvida, por Vai dar suco de certo. laranja e por cacau. Também é uma coisa que ajuda a textura. Sério? Sim, No lugar do vinagre? no lugar do vinagre. Vai dar a reação química que você mostrou. Então, ó, gente, dá certo. Tem mais uma perguntinha? Ou já, me conte, Fu. Aí, essa da Leila já foi. Vou ver se tem mais uma. Então, daqui a pouquinho. Vamos para os ingredientes do hummus, que esse é um hummus diferente. Eu sou apaixonada por hummus. E eu acho uma receita tão linda, né? Mas olha que legal essa adaptação da Gabi. São 2 abobrinhas inteiras e cruas. 2 colheres de sopa de tahine. 1 abacate grande ou 2 avocados, que é aquele menorzinho. 250 gramas de grão de bico cozido. 1 xícara de água do cozimento, é importante, né? Ficar atento a essa parte. Sumo de 1 a 2 limões. 1 a 2 dentinhos de alho. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Água e azeite para dar o ponto. Fechou. É isso. Eu também tô comendinho, gente. É. Deixa aqui meu pão. Ó, meninas, sem regras, sem segredos. O que eu acho muito legal dessa receita? O que dá um volumão para ela é a abobrinha, que é muito light. Muito. Então a gente sabe, grão de bico é calórico, tem carboidrato, tahine é uma coisa calórica, mas o volume da abobrinha e a leveza que dá junto com o abacate é muito legal. Fica tá? equilibrado, pensando Fica em calorias, equilibrado. em tudo. Uhum. Pode colocar em liquidificador ou pode colocar no processador. Aqui a gente vai fazer no processador. Então tá cru. Olha que fácil, gente. Cru. Ó.
E o interessante é que se a gente for dar uma olhada nos ingredientes todos, são ingredientes que fazem tão bem que mesmo que calóricos, eu penso assim, tá, gente? Eu sou meio racional quando eu penso em questão de alimento e tal. Eles acabam nem estocando, porque tudo cumpre função aqui no corpo. Não é que você tá gastando com uma coisa super calórica que não cumpre função nenhuma, que é uma caloria vazia, não é verdade? Então, assim, o abacate, nossa, mas ele cumpre tanta função, ele dá tanta saciedade e tal, que não dá tempo nem de estocar. Eu penso assim, você também está colocando, né? Claro, às vezes eu vou colocar um pouquinho desse hummus, vou saborear. Sim, então... é só uma colher ali, ó. Vai colocar tudo aí, Gá? Vai dar? Eu vou pôr metade. Tá bom. Metade da receita eu pus, tá? Pra gente fazer. Ó, rende muito então, hein? Muito. Isso aqui é metade. Tá? Então eu vou quero colocar... ver essa abobrinha aí. Não imaginava bater a abobrinha crua assim, né? Pensar que ela vai dar volume. Ela entra meio como muita água na receita, né? Sim. Ela vai dar água. Eu vou pôr um dentinho de alho, porque eu tô fazendo aqui metade da receita, tá? Só pra ficar mais fácil de bater. E o limão? Um pouquinho da água do cozimento. E a água do cozimento do grão de bico. Do grão de bico, certo? Tá? Vamos bater tudo? Sobe o som. Vamos ver a textura e a Gabi acabou de tirar do forno fatias já quentinhas. Então, por isso que eu falei, facilita você deixar já em fatias. Você pode pôr ou no forno ou na torradeira. Na torradeira. Ai, que delícia. Ah, quentinho, crocante. Olha lá que bonito que ficou. E a cúrcuma também dá uma cor, né? Gá, enquanto você vai tirando pra gente ver a textura, tem perguntinha, Fu? Prontinha? Senão já já a gente vai falar de atividade física, tá? Vamos colocar pra doutora? Vamos lá, olha lá. Enquanto a Gabi vai lá tirando ali pra gente ver a textura. Tamires, obrigada, um beijo pra você. Musculação ajuda no lipedema? Era o que eu ia te perguntar, não dá pra não falar em atividade física. Qual é a atividade física recomendada pra essa mulher? Então, tem 2 pontos aqui. Musculação, a resposta é sim. Todo esse ganho de massa muscular diminui a inflamação, diminui a retenção hídrica, coloca o seu corpo em movimento e fortalece muitas vezes algumas articulações que estão sobrecarregadas por causa do lipedema. Tá. Então, na verdade, é um peso a mais que eu tenho ali na articulação do tornozelo, que eu tenho na articulação do joelho. Então, eu fazer esse fortalecimento com massa muscular, ele é muito importante. O que a gente recomenda muito, na verdade, dependendo da dor e da funcionalidade de cada mulher, é não sobrecarregar tanto para não ter lesão e as atividades físicas na água. Porque, na verdade, a hidroginástica, a natação, essa água, ela faz a compressão e justamente a gente diminui esse acúmulo de líquido nessa região. Então, sim, atividades aquáticas. 2, musculação, fazer essa perda de peso e o tratamento é esse, né, Carol? Então, acho que a única coisa que faltou a gente conversar um pouquinho aqui foi sobre a parte da cirurgia, né? Então, a gente tem o tratamento medicamentoso através o Diosmin, né? Que é, na verdade, uma medicação que diminui essa dor, a gente utiliza bastante. A gente recomenda que a gente olhe muito a vitamina D desses pacientes que é baixa. E a gente faça tratamentos para peso e anti-inflamatórios. Puxa, Pri, não está resolvendo, isso me incomoda muito, eu tenho muita dor. Tem o tratamento cirúrgico, como a gente começou no começo do programa, que é a lipoaspiração.
lipoaspiração, que é às vezes a retirada, não só da gordura, mas também desse tecido fibroso que a gente tem, que é feito por especialista, mas a gente geralmente deixa depois desse tratamento clínico. Certo, a mulher tem que chegar ali no máximo que ela puder, né, do peso, já com hábitos saudáveis e depois partir para a questão da lipo, né? Exatamente. Vamos experimentar? Vamos. O que deu certo? Tá bonito isso, ó. Vou pegar esse aqui que tá, nossa, tá. Ó, tá lindo. Que pão bonito, gente. Aqui, ó, fofinho. E aí, o que mais... Ontem eu tava respondendo perguntinhas, né? Todo mundo pergunta, mas eu não consigo tirar o pão. Mas eu não consigo tirar o pão. Gente, às vezes não precisa tirar o pão. Né? Diminui, escolha um pão de melhor qualidade. Então não precisa comer muito, mas ao mesmo tempo você vai ter o prazer, já que é algo que, né, que você gosta muito. Essa ideia da Gabi foi maravilhosa. E vamos comer com o hummus e vamos colocar mais perguntinhas. Agora, meninas, vocês acham também que essas novas tecnologias feitas em consultório ajudam? A gente já vai falar sobre isso. Antes vamos responder perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Ana Paula, um beijo pra você. Qual médico posso consultar para esse diagnóstico de lipedema? É interessante, eu adoro o público do Você Bonita, porque é uma especialidade que às vezes ela, né, a gente fica um pouco perdido. Será que eu vou num vascular? E um vascular pode fazer o diagnóstico? Um próprio cirurgião plástico, endocrinologista, então até uma nutri como a Gabi que já bate o olho e fala, isso aqui tá com cara de, para quem que eu vou encaminhar? O que eu acho, Carol, numa fase inicial, ou mesmo numa fase que seja num estágio 3 e 4, esse acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, com endócrino e com fisioterapeuta, ele é muito importante, porque também existe essa questão da mobilidade, do reforço muscular que a gente tem aqui e às vezes é muito importante, da drenagem. Então, ou seja, você precisa de uma pessoa que te explique como fazer a drenagem. Então, tem que ser uma fisio, tem que ser uma pessoa que seja especialista em lipedema. A nutrição é essencial para não deixar ganhar peso quando a gente trabalha em prevenção ou para perder peso junto com o endócrino. A cirurgia, quem faz? Aí, na verdade, vai depender. Muitas vezes o vascular e principalmente um cirurgião plástico especializado em lipedema. Porque, às vezes, a quantidade de gordura que a gente tem que tirar é uma quantidade muito maior. É lógico que a gente não vai conseguir tirar tudo muitas vezes, mas a gente já permite que essa lipoaspiração seja feita de uma maneira diferente. Então, é uma cânula mais fina para não ter problema de vasos linfáticos. A quantidade de gordura que a gente retira ela é maior do que uma lipoaspiração convencional. Com segurança. Então, a gente geralmente deixa para esse médico que é especialista. Então, eu acho que essa equipe multidisciplinar, vascular, endócrino, nutricionista, físio, Pri, mas dá para fazer tudo? Eu sei que é difícil, mas o ideal é que você realmente receba um suporte dessa equipe porque muitas vezes o vascular e o cirurgião plástico é ótimo, mas ele não trabalha o peso, então não trabalha a alimentação, então... Pri, a lipo, eles estão fazendo com um aparelho a laser também, né? Exatamente. Porque daí o laser ajuda a cicatrizar e retrair essa pele. Entendi. Porque fica flácida com esse excesso de gordura. Então, quando que tira a gordura e que fica bem quente. Isso, que é o térmico. Porque assim, o que acontece? Um dos grandes problemas da lipo é que junto com a gordura vem muito líquido. Então, o problema de eu tirar muita gordura é que eu posso causar uma hipovolemia, uma desidratação, um choque ali no paciente. Então, eu tenho que saber até quando eu posso tirar. Então, tem algumas técnicas de lipoaspiração que eu tiro menos líquido do que outras. Então, a gente prefere, como a quantidade de gordura vai ser muito grande, essas técnicas com menor quantidade de retirada líquida, que é, por exemplo, do laser. E aí retrai mais a pele e diminui flacidez e tudo. Que legal, gente, muito bom. Vamos colocar a perguntinha do público, na verdade é um comentário, né? Que a gente adora. Deixa eu mandar um beijo pra Lu, obrigada. Eu fui diagnosticada recentemente, depois de uma vida lutando para diminuir o tamanho das pernas, treinando muito e cuidando da alimentação. Sempre frustrada com o meu corpo. Lu, eu fiz a abertura hoje para chamar o assunto, meio que descrevi o seu caso, que eu acho que é o caso da maioria, e por isso que a gente quis trazer o tema. Quero agradecer a audiência, porque está bombando, meninas. Porque é interessante como aqui a gente consegue alcançar, né, um público muito grande, que as mulheres de fato se identificam e que, de verdade, você não é única, Lu, imagino. Eu já conheci algumas, inclusive a gente teve aqui no programa, deve ter uns 3 meses. Uma das alunas de um dos profissionais que veio, né, fazer um treino aqui, eu acho que Vanessa Fastenberger, que é uma super personal também, já tem o Ju aí junto com a gente, também vai poder falar sobre isso. Ela trouxe uma aluna dela que tinha o lipedema. E aí, quando acabou o programa, a gente foi conversar.
E ela foi relatar. Quando ela me relatou aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu falei, gente, esse é um caso que as mulheres, assim, precisam estar atentas e ter o diagnóstico quanto antes, porque essa menina não tinha 30 anos. Exato. E ela já estava num ponto que, se ela não tomasse conta agora, então, a Vanessa parece que faz um treino para ela bem específico para cuidar dessa questão do lipedema. E aí, ela falou, eu quero muito ter filho, eu quero nanana. Então, assim, gente, é um ponto muito importante. Depois, compartilhem esta pauta para que a gente consiga atingir mais mulheres e que mais mulheres se beneficiem, né, e voltam a ter autoestima. Agora, para a gente encerrar, falamos da lipo e tal, mas eu acho legal a gente falar dessas novas tecnologias, que hoje a gente tem ultrassom microfocado, a gente tem a radiofrequência, coisas que aquecem também. Pode ser legal? Ou é um... Então, Gabi, a resposta é sim. Carol, a resposta é sim e não. Tá. Por quê? Na verdade, a gente não tem estudos. E a gente Entendi. sabe que essa célula de gordura é uma célula diferente. Tá. Então, o que acontece? Na verdade, por exemplo, a criolipólise, que é uma proposta que realmente viria muito de encontro com casos mais leves, ela pode ter como efeito colateral a hiperplasia da célula de gordura. E Tá. aí a gente não sabe como essas células vão responder. Então, a resposta é, Carol, nós temos estudos científicos? Eu vou te responder que não. A gente tem estudo com a dieta cetogênica, a gente tem estudo com medicação, a gente tem estudo com a cirurgia. Ok. Mas pode ser realizado? Então, assim, eu tenho várias pacientes que, sem saber que tinham lipedema, fizeram e tiveram uma resposta positiva, não comigo, em outros lugares, e falaram, Tá. olha, doutora, eu gostei, eu achei que melhorou. Eu acho que, assim, a atenção para esse assunto é para que a gente, para que as mulheres, para que os médicos peçam por mais estudos, para que a Certo. gente tenha certeza e possa fazer em segurança e entender que isso é um problema da Lu, é um problema de várias mulheres que, na verdade, acabam vivendo esse conflito de imagem, de mudança funcional e de dor e que precisa receber um tratamento. E o tratamento cirúrgico, ele é um tratamento que às vezes não é acessível para todas as pessoas. Então, a gente ter outras propostas, ou fora de grandes centros, uma coisa em São Paulo, fora de São Paulo, né? Como que eu vou ter acesso a um especialista nisso? Então, quanto mais estudos a gente tiver, a gente vai poder trazer com mais segurança para essas mulheres. Muitas técnicas. Agora tem perguntinha para a Gabi, porque no fundo, gente, mudar a alimentação e ter bons hábitos vai ajudar em todos Tudo. os casos, certo? Perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Adri, um beijo. Pro Romos, então, o grão de bico pode ser substituído? Tenho a síndrome do intestino irritável e quando como grão de bico, passo mal. Porque o Romos é de grão É de de bico. grão de bico, né? O que eu sugiro é, de repente, assim, porque para fazer ele, você pode deixar de molho mais tempo, de repente, né, melhora. Tirar a casquinha, então, pra gente fazer ele, a gente tira a pelinha mesmo. Mas não sei, eu precisava testar. Tem que Não sei testar. se minha mãe vai querer experimentar. Mas, ó, vou te falar, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Tá uma delícia, não tá, Pri? Tá uma delícia. Delícia. Tem Que mais bom. perguntinha, avô? Que eu queria tocar num assunto que estamos estourando já, né? Mas a audiência tá tão boa, vale a pena. Que é o seguinte, antes de colocar perguntinhas do público. Gente, e o tal do chip da beleza e dessa questão aí hormonal, será que nesse caso pode beneficiar as mulheres? Então, Diga lá, doutora. Carol, o que é a minha sugestão? A gente tem poucos estudos com hormônios masculinos Ok. para o lipedema. Por quê? Porque não foi feito. Mas qual é a percepção que eu tenho no consultório com as minhas pacientes? A gente tem uma melhora significativa. Com a testosterona, principalmente, a testosterona, ela tem, né? O chip da beleza é a gestrinona. Então, quando a gente fala de síndrome metabólica e inflamação, a gestrinona, ela pode trazer um pouquinho de inflamação para algumas mulheres, principalmente que já têm uma síndrome metabólica. Tá. E a gente tem poucos estudos. Então, a minha sugestão é que, para quem tem lipedema, faça esse acompanhamento com o endócrino, para a gente, na verdade, inserir, além da dieta cetogênica, do ponto de vista hormonal, ou o DHA, ou a testosterona. Por quê? Porque a gente tem muitos estudos com testosterona, com segurança. Com segurança. E a resposta, mas aí não, Pri, você tem algum estudo para lipedema na literatura? Eu já vou responder para vocês que não tem. Mas a resposta pessoal do consultório dessas pacientes é que melhora a inflamação, melhora a massa muscular e, consequentemente, a gente vai diminuindo esse componente de gordura. Eu imaginei e falei, não vou deixar a doutora escapar. Vou perguntar. Vou fechar com perguntinha pra Gabi. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lê. Um beijo pra você. É possível fazer o hummus sem o tahine? Ixi, também aí também. Mesma coisa, né? Assim, é uma coisa que combina com a outra, mas pode pôr o tempero que você quiser. Se quiser colocar só uma pimenta, pode fazer. Gente, não tem erro na cozinha, É que o né? tahine é o mais gostoso do mundo. Porque ele Tahine combina, eu gosto né? muito demais. Daí vai ser uma pastinha, um patê, não vai ser o hummus, mas vale, se você gostar. Mas eu achei que a abobrinha
dá realmente o volume e você não percebe. Não é que fica com gosto de abobrinha. E mesmo o abacate, você viu? Ficou delicioso. Perfeito, tá maravilhoso. Você pode, inclusive, deixar aqui que vão lá pro meu camarim, né? Murilo vai levar lá pro meu camarim, meu pãozinho, tudo bonitinho. Mas, qual pão você quer? Então, esse de aveia ficou muito bom, hein, Gabi? Mas, gente, brincadeiras à parte, eu acho que é fantástico poder falar desse assunto, fantástico ter essa comunicação e chegar cada vez mais mulheres, porque, no fundo, é um caso das mulheres que precisam muito desse apoio, desse abraço, porque só a dieta não vai funcionar, só a lipo não vai funcionar, só a atividade física. Então, realmente abraçá-las e tá aqui, gente, toda a informação e pensando aí nas especialidades e de forma multidisciplinar, como vocês colocaram. Não tem outro jeito, né? Mas o mais importante é reconhecer, buscar ajuda e falar, puxa, não é só comigo. Tem muitas mulheres que passam por isso, né, meninas? Obrigada, viu? A nossa mesa ficou ali, ó, linda, com alguns alimentos. Depois eu vou pedir pra gente colocar. Eu acho que tem foto já nas redes sociais desses grupos aqui, porque eu acho que isso aqui é uma dieta anti-inflamatória. Então, mesmo pra quem não tem lipedema, sim, todo mundo vai se beneficiar no consumo desses alimentos. Por isso que a gente quis deixar aí pra vocês. E eu vou agradecer minhas meninas que arrasaram mais uma vez. Mandem mensagens, procurem pelo trabalho delas nas redes sociais. Então, doutora Ana Priscila Soggia tá lá no Insta, @doutora_Ana Priscila Soggia. O Soggia é SOGGIA, tá? E eu vou deixar o contato da clínica também, que é um WhatsApp, 91007-4004. 91007-4004. Vocês já encontram o trabalho dela e da nossa queridíssima nutricionista e chefe, uma cozinha, hein? Pelo amor de Deus. Olha, vou te falar, Gabi, já falei. Tem que abrir restaurante, porque é bom demais. Vai lá no Insta, @NutriGabiEsteves, tudo junto, Gabi com Y, tá? @NutriGabiEsteves, tudo junto. E eu vou deixar o contato também de WhatsApp da Gabi, que é o 99934-3631. 99934-3631. Vocês já encontram o trabalho delas. Obrigada. Obrigada, beijo. Que pauta linda. Vamos compartilhar muito, porque a audiência bombando. E lá no YouTube, no nosso canal também bomba. Delícia. Beijo, meninas. Beijo. Até a próxima, viu? Obrigada.